Devocional Confiando em Deus. Dia a dia. Joyce Meyer. 20 de fevereiro. A sua fraqueza é a força dele. Deus escolheu, selecionou deliberadamente o que no mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e o que no mundo chama de fraqueza, para envergonhar os fortes. E Deus também escolheu, selecionou deliberadamente o que no mundo é ignóbil, significante e estigmatizado, e é tratado com desdém, e até mesmo as coisas que nada são, para que ele pudesse destituir e reduzir a nada as coisas que são, para que nenhum homem mortal tenha a pretensão de se gloriar e se gabar na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 27 ao 29. A Bíblia contém muitos exemplos de pessoas fracas por meio das quais Deus escolheu realizar grandes coisas para a sua glória, inclusive os seus discípulos. Eles eram homens comuns, que possuíam fraquezas, assim como você e eu. Os evangelhos sugerem claramente que Pedro era um pescador rude e explosivo, que demonstrava impaciência, ira e fúria. Em um momento crucial, ele estava com tanto medo que descobrisse o que ele era, um seguidor de Jesus que sucumbia à covardia. Ele negou que ele mesmo conhecesse Jesus. André parecia ter o coração mole demais para ser um líder. Tomé era um homem cheio de dúvidas, que tinha medo de colocar a sua confiança em seu líder. E havia Mateus. Os líderes religiosos da época ficaram escandalizados por Jesus considerar a simples hipótese de socializar-se com aquele simplório coletor de impostos. Imagine o horror deles quando Jesus foi jantar com Mateus e convidou-o para se tornar um dos seus seguidores e um dos seus relacionados mais chegados. Provavelmente, o único homem que os líderes religiosos teriam consideração digna de alguma admiração era Judas. Aos olhos do mundo, Judas tinha qualidades empresariais e personalidade que traduziam sucesso. Mas os maiores pontos fortes naturais dele se tornaram as suas maiores fraquezas e levaram a sua vida à destruição. Acho interessante que aquele que o mundo recomendaria, Jesus rejeitou, e aqueles que o mundo rejeitou, Jesus disse, na essência: entreguem-nos a mim. Não me importa quantas faltas eles tenham. Se eles confiarem em mim, posso fazer coisas grandes e poderosas por meio deles. Confie nele. Deus vê as suas fraquezas como a oportunidade dele, porque quando você depender dele na fraqueza, ele mostra a sua força por meio de você. Confie nele para fazer coisas grandes e poderosas por meio da sua fraqueza. (21 de fevereiro). Lembre-se sempre, ele escolheu você. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Vivam em mim, e eu viverei em vocês. Assim como nenhum ramo pode dar frutos de si mesmo sem permanecer ligado,
estando vitalmente unidos à videira. Vocês também não podem dar frutos e não permanecerão em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que vive em mim e eu vivo nele, dá muito, abundante fruto. Entretanto, sem mim, cortados na união vital comigo, vocês nada podem fazer. João capítulo 5, versículos 4 e 5. Durante anos tentei combater as minhas imperfeições e mudar a mim mesmo, mas nunca fiz muito progresso. Eu tinha muitas características que não seriam adequadas a uma pregadora da palavra, mas acreditava que Deus havia me chamado para ministrar em seu nome. E porque me chamou, Ele me encheu do desejo de fazer isso. Então tentei ser tudo o que eu pensava que Deus queria que eu fosse. Eu determinava, decidia e exercia todo o domínio próprio que podia. Embora eu tenha melhorado, ainda havia aqueles momentos terríveis em que o verdadeiro eu vinha à tona. Estou certa de que durante aqueles momentos as pessoas olhavam para mim e diziam: de jeito nenhum, Deus não pode estar chamando você para fazer nada de importante para Ele. Eu queria acreditar em Deus e acreditar no que o meu coração estava me dizendo, mas ouvia as vozes das pessoas e deixava que a opinião delas me afetasse. Também ouvi o diabo, que fazia um relato diário de todas as minhas falhas e imperfeições. Ele me lembrava de quantas vezes eu havia tentado mudar e falhara. Então, depois de passar anos me perguntando como Deus pode um dia me usar, o Senhor finalmente me mostrou que a minha vitória constante dependia de permanecer e depender constantemente dele. Conhecer essa verdade me obriga a contar com ele continuamente. Minha necessidade me impulsiona a buscá-lo e a depender dele todo o tempo. Pela graça de Deus, finalmente passei a acreditar que Ele me escolheu deliberadamente. Eu não fui um último recurso. Ele me escolheu. Confie nele. Você pode estar tentando mudar a si mesmo, por si mesmo. Você não pode dar glórias a Deus por meio da sua vida, se não confiar nele. Permanecer nele é depender dele. Lembre-se de que ele escolheu você, quer usar você, é digno do seu louvor. – 22 de fevereiro. Pare de implicar consigo mesmo. Todavia, quanto a mim pessoalmente, importa-me muito pouco ser julgado por vocês. Quanto a este ponto, ou que qualquer outro tribunal humano me investigue, questione, interrogue, nem eu tampouco me coloco em julgamento e julgo a mim mesmo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Você está tendo dificuldades com os julgamentos e opiniões dos outros a seu respeito? Veja o comentário de Paulo a respeito da crítica de terceiros. Algumas pessoas estavam questionando a fidelidade de Paulo. Ele não tentou se defender, nem ficou irado. Ele simplesmente disse: não me importo com o que vocês pensam, nem eu julgo a mim mesmo. Paulo sabia que se ele estivesse fora da linha,
Deus o corrigiria, de modo que ele não tinha de se preocupar com o que as pessoas pensavam. Muitas vezes eu abri a Bíblia nessa passagem e mergulhei nela, confiando no poder da palavra de Deus, para me livrar do juízo próprio e da crítica. É fácil me concentrar nas minhas falhas e implicar com as coisas que não gosto a meu respeito. Não devemos julgar uns aos outros ou a nós mesmos. Paulo escreveu aos Romanos: quem são vocês para julgar e censurar o servo da casa de outros? É perante o seu próprio Senhor que ele está de pé ou cai. E ele se levantará e será mantido de pé, pois o Mestre, o Senhor, é poderoso para sustentá-lo e fazê-lo ficar de pé. Romanos capítulo 14, versículo 4. Estamos em pé porque Jesus nos sustenta. Quando as crianças aprendem a andar, seus pais sempre estão por perto, segurando as suas mãos e ajudando-as a manter o equilíbrio, para que elas não caiam e se machuquem. Estamos em pé porque o nosso Pai nos sustenta e nos mantém em pé. Somos sustentados pelo seu poder e não pelo nosso. Encorajar uma pessoa a falar a verdade acerca da vida dela, quando Deus lhe pede para fazer isso, é algo saudável e maravilhoso. Mas nunca é certo emitir um julgamento rápido e desrespeitoso. Nossos julgamentos, com base nas aparências externas, não contêm toda a informação e a sabedoria que Deus tem. É por isso que nós deixamos isso com Ele. Confie nele. Confie no poder da palavra de Deus para ajudá-lo a parar de implicar consigo mesmo. Considere as palavras de Paulo aos Coríntios: não me importa o que vocês pensam, nem eu julgo a mim mesmo. – 23 de fevereiro. Você pode remover barricadas espirituais. Bom, para mim é aproximar-me de Deus. Coloquei a minha confiança no Senhor Deus e fiz dele o meu refúgio, para que eu possa contar todas as suas obras. Salmo 73, versículo 28. Há muitos exemplos na palavra de Deus, de homens e mulheres que passaram por períodos de questionamentos e dúvidas, colocando a culpa em Deus e até criticando-o. Mas perceberam que estavam sendo tolos. Eles se arrependeram e voltaram a confiar em Deus, em vez de ficarem irados com Ele. O salmista é uma dessas pessoas. Eis a minha parafrase da progressão que ele faz da ira à confiança no Salmo 73. Deus, sem dúvida, parece que os maus prosperam e se dão melhor do que eu. Estou tentando viver uma vida piedosa, mas parece que isso não está adiantando em nada. Parece que é tudo em vão. Não estou tendo nada, exceto problemas. E quando tento entender, a dor é desanimadora para mim. Entretanto, passei tempo contigo e posso entender que, no fim, os maus chegarão à ruína e destruição. Meu coração estava sofrendo. Eu estava amargurado e angustiado. Fui tolo, ignorante e portei-me como um louco.
Agora vejo que tu estás continuamente comigo. Tu segura a minha mão direita. A quem tenho eu no céu, Deus, senão a ti? Quem me ajudará? Se não o fizeres, não há ninguém na terra que possa ajudar-me. Tu és a minha força, a minha porção para sempre. É bom para mim confiar em ti, ó Senhor, e fazer de ti o meu refúgio. VV 12:28. Se você está preso a um estado de amargura com relação a Deus, encorajo-o a passar pelo processo do perdão. A ira contra Deus é uma barricada espiritual, talvez mais forte do que qualquer outra. Por quê? Simplesmente porque a ira fecha a porta que é o único que pode ajudar, curar, consolar e restaurar as nossas emoções, os nossos relacionamentos e as nossas vidas. Embora Deus não precise do nosso perdão, precisamos perdoá-lo e nos arrepender para sermos libertos da amargura e do ressentimento. Se temos abrigado rancor contra Deus, precisamos perdoá-lo para podermos experimentar o seu poder, a sua bênção em nossas vidas e em nossos relacionamentos. Confie nele. Não é errado sentir raiva, mas você precisa entender depressa que não tem motivos para se apegar à ira contra Deus, aquele que sabe o que é melhor para você. Não permita que uma barricada espiritual lhe impeça de confiar nele. – 24 de fevereiro. Vivam em paz uns com os outros. E quando ouviram isso, ergueram suas vozes a Deus em unanimidade de mente. Atos capítulo 4, versículo 24. A igreja de Atos tinha um grande poder espiritual, porque eles tinham a mesma visão, o mesmo objetivo, e estavam todos seguindo rumo ao mesmo alvo. Eles oravam em concordância. Ver Atos capítulo 4, versículo 24. Viviam em harmonia. Ver Atos capítulo 2, versículo 44. Importavam-se uns com os outros. Ver Atos capítulo 2, versículo 46. Supriam as necessidades uns dos outros. Ver Atos capítulo 4, versículo 34. E viviam uma vida de fé. Ver Atos capítulo 4, versículo 31. A igreja primitiva, como descrita em Atos, vivia em unidade e paz. Mas quando começou a se dividir em diversas facções com opiniões diferentes, o poder da igreja diminuiu. As pessoas que não conseguiam permanecer em concordância devido ao orgulho e a outros problemas relacionados fizeram a igreja se dividir em muitos grupos diferentes. Os crentes da igreja de Coríntios eram pessoas como nós, pessoas que tinham relacionamento umas com as outras, que discutiam por coisas triviais e deveriam ter deixado para trás. Ver em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. O que quero dizer é isto, que cada um de vocês diz: eu pertenço a Paulo, ou eu pertenço a Apolo, ou eu pertenço a Cefas, Pedro, ou eu pertenço a Cristo. Parece-me que só os nomes mudavam nas discussões nos nossos dias. Hoje ouvimos:
sou católico, sou luterano, sou batista, ou sou pentecostal, ou carismático. Continuo lendo até versículo 13. Está Cristo, o Messias, dividido em partes. Sou Paulo, crucificado por vocês, ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Paulo estava dizendo aos coríntios que manifestassem a mente deles em Cristo, e não uns nos outros. Se quisermos viver em paz uns com os outros e liberar o poder da bênção de Deus em nossas vidas, precisamos fazer o mesmo. Às vezes ficamos tão preocupados e angustiados com os que os outros crentes estão fazendo que nos esquecemos de Jesus e do seu chamado a vivermos em unidade uns com os outros. A palavra de Deus instrui, encoraja e incentiva os cristãos a viverem em harmonias uns com os outros, porque Deus quer que tenhamos a vida abençoada e poderosa que vem por meio da sua paz. Confie nele. Você tem um problema com outro cristão, com outra igreja ou com outra denominação diferente? Resolva isso com uma atitude humilde. Eu confio em Deus e deixe de lado as suas preocupações. Quando você viver em paz, terá a vida poderosa e abençoada que Deus deseja para você. (25 de fevereiro) Como vencer a batalha? Assim como mantemos-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Efésios capítulo 6, versículos 14 e 15 da NVI. A Bíblia diz que se travarmos as nossas batalhas com paz e reagirmos às angústias da vida com paz, teremos vitória. Isso é um paradoxo e não faz sentido algum. Afinal, como poderemos vencer se paramos de lutar? Meu marido costumava me deixar furiosa porque ele não queria brigar comigo. Eu ficava irritada e irada, e tudo o que queria era que ele dissesse alguma coisa para eu pudesse discutir sem parar. Mas quando David via que eu estava apenas procurando uma discussão, ele ficava calado e me dizia: "Não vou brigar com você." Às vezes ele até entrava no carro e saía por algum tempo, deixando-me ainda mais furiosa. Mas eu não conseguia brigar com alguém que não reagia. Moisés disse aos israelitas para não lutarem quando eles se deparassem com o Mar Vermelho. De um lado é o exército egípcio perseguindo-os, de outro. Eles ficaram com medo e ele lhes disse: "Não temam, ficam quietos, firmes, confiantes, impazíveis, e vejam a salvação que hoje o Senhor lhes dará. Porque os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês, e vocês manterão a sua paz e permanecerão no descanso." Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Observe que Moisés disse aos israelitas para eles mantenham a paz deles e permaneçam em descanso. Por quê? Eles estavam em guerra e era necessário que reagissem com paz para vencer a batalha. Deus lutaria por eles
se eles demonstrassem a sua confiança nele. Ficando em paz. Se você mantiver a sua paz, ele fará o mesmo por você. Confie nele. Você está travando uma batalha quando deveria estar mantendo a sua paz. Escolha parar de lutar e confiar em Deus para lutar por você. É assim que se vence uma batalha. – 26 de fevereiro. A unção de Deus ajuda você em tudo o que você faz. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Zacarias capítulo 4, versículo 6. A unção do Espírito Santo é uma das coisas mais importantes em minha vida e ministério. Ela me introduz na presença e no poder de Deus. A unção se manifesta em habilidade, capacidade e força. A unção ministra a vida em mim. Sinto-me viva e forte fisicamente quando a unção está fluindo, assim como mentalmente alerta. Quando vivemos em paz e harmonia, liberamos a unção de Deus sobre mais do que apenas o ministério. Creio que há uma unção para tudo que somos chamados a fazer, não apenas para os assuntos espirituais. Podemos ser ungidos para limpar a casa, lavar a roupa, dirigir uma casa ou um negócio, ou para ser um aluno. A presença de Deus torna tudo fácil e agradável. Para que outros tipos de coisas podemos esperar ser ungidos? Creio que uma mulher pode ir ao mercado e ser ungida por Deus para comprar alimentos para sua família, se ela exercitar a sua fé para liberar a unção. Creio que há um sono ungido, do qual podemos desfrutar quando vamos nos deitar à noite. Entretanto, se uma pessoa se deitar e pensar em uma situação conflitante, é provável que ela não durma bem, por ter sonhos aflitivos e ficar se virando de um lado para o outro a noite inteira. Creio que há uma unção para você ir ao seu local de trabalho e ter prazer em estar lá. A unção também o ajudará a fazer o seu trabalho com facilidade. Mais uma vez digo que se você tem um conflito com o seu chefe ou com os outros funcionários, a unção ficará bloqueada. Quer a contenda seja declarada ou esteja oculta dentro do seu coração, o efeito é o mesmo. Portanto, mantenha a contenda do lado de fora da sua vida, para que você possa viver pela unção. Deus lhe deu a unção para ajudá-lo em tudo o que você faz. Permaneça em paz e tranquilidade. Seja rápido em perdoar, lento para se irar, paciente e bondoso. Proteja a unção que está sobre a sua vida e plante boas sementes, ajudando outros a fazer o mesmo. Fazendo isso, você terá uma colheita na sua própria hora de necessidade. Confie nele. Pense em uma ocasião em que você sentiu o Espírito de Deus sobre você. Quando o tempo voou enquanto você se alegrava com o que você estava fazendo e o fazia com facilidade. Tudo o que você faz pode ter essa mesma sensação quando você viver em paz e harmonia, confiando que a unção de Deus será liberada sobre você
para todas as coisas.